a importância da gente entender o que a gente está assinando quando a gente compra uma casa financiada. E o episódio de hoje vamos falar sobre o apartamento perdido. Eu chutaria que R$50.094 é tipo uns R$800 mil hoje. Ok, enfim. Eu chuto, né? Beleza. Com base no quê? No meu sovaco. Então, tipo assim, você pode se colocar no buraco por conta de 4 letrinhas que tem no contrato que você nem, às vezes, passa desapercebido. Tchemi, desisti disso aqui. Vou vender o imóvel. Quanto ele vale? 800 mil. Ele não consegue quitar o que ele deve. Que ele deve 1 milhão. Ele já pagou 500, ele deve 1 milhão, ele vende o apartamento por 800 e ele não consegue quitar 1 milhão que ele deve. Resumindo, ele pegava uma gota e jogava na chapa quente. Ou seja, não ia esfriar. Povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. O meu nome é Tchemi Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio e estrategista da Tchemi. E nesse podcast a gente compartilha com vocês algumas das histórias que eu recebo sobre finanças e dinheiro, perrengues de alunas, de seguidoras e o que você pode fazer para poder evitar viver tretas como as que elas viveram. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu método de fluência financeira, como organizar suas finanças em 6 semanas, botar a vida em ordem, quitar os cartões de crédito, fazer sobrar todos os meses, aqui no link da descrição do vídeo existe um e-mail, você pode clicar no link, deixa seu e-mail, a gente entra em contato e te manda mais informações sobre o Money Expert, meu programa de implementação financeira. Hoje a gente vai contar a história de um amigo, o Carlos, um amigo muito próximo, por sinal. Alguns anos atrás, o Carlos comprou um apartamento na planta, direto com a construtora. O imóvel custava R$620 mil. Ele deu uma entrada de 80 mil e financiou os outros R$540 mil. O sonho de todo brasileiro, comprar sua casa própria, dar uma entradinha e parcelar o resto. A princípio, a parcela era de R$6 mil por mês. Pesada, né? Uhum. O que era um valor razoável para a renda dele. Acontece que quando o Carlos assinou o contrato, ele não reparou, ou ele não entendeu quando leu, que a dívida dele era ajustada pelo IGPM, o índice que acompanha a variação do dólar. O que é o IGPM? O que significa IGPM? O IGPM é um índice de correção. Deixa eu ver. De inflação, né? Então, que é muito ligado ao dólar. Índice geral de preços do mercado. O que é inflação? Oxe, meu Deus do céu, vamos lá. Inflação, gente, é o aumento de preços que acontece de uma forma até natural, né? Das coisas. Algumas vezes ela é motivos relacionados à política, motivos relacionados à própria economia, motivos relacionados à escassez de produtos, motivos relacionados a muito dinheiro em circulação. A inflação é um fenômeno que acontece na economia que é muito comum e tem multimotivos. Acontece por inúmeros motivos, mas basicamente é o aumento de preços das coisas. Geralmente, nos países desenvolvidos, isso é um pouco mais baixo. No Japão, por exemplo, a inflação é quase zero. Quase zero ou negativa. E no Brasil, isso já foi muito mais alto, né? Na época antes do real. No início da década de 90 ali, que os nossos pais contam que você ia comprar pão de manhã e à noite já estava 10 vezes mais caro e os preços iam aumentando assim de minuto a minuto e aí isso é inflação, né? E a inflação, o que acontece? É um aumento de preços. E ela, de alguma forma, é algo normal, certo? Só que ela tem que ser contida, ela tem que ser, né, pouca inflação. Exato. E aí existem os índices de inflação. Então, por exemplo, se eu vou lá e eu faço um contrato de 30 anos do financiamento de uma casa, né, essa parcela ou o valor da casa, ela tem que ser corrigida por esse índice de inflação para garantir que, né, por exemplo, quando os 50 mil reais de 1990 é diferente dos 50 mil reais em 2025. Em 2025. Então, você precisa atualizar esse valor. Uhum. Então, por exemplo, 50 mil reais em 1994, sei lá, talvez seja o equivalente a 150 mil reais. Não, deve ser muito mais hoje. 200 mil reais hoje. Eu chutaria que 50 mil reais em 94 é tipo uns 800 mil reais hoje.
Ok, enfim. Eu chuto, né? Beleza. Com base no quê? No meu sovaco. Beleza. Aí você pode buscar essas informações no Bacen, no Banco Central, enfim, fazer esse cálculo mais... Vamos fazer uma analogia bem simplesinha do que é inflação. Quando você era criança e você ia no supermercado com R$100, o seu supermercado vinha cheio de coisas. Hoje, com R$100, o seu carrinho do supermercado não cobre nenhum fundo do seu carrinho do supermercado. Por quê? Porque as coisas estão mais caras. Porque o salário mínimo era, tipo, R$150, R$200, e as coisas custavam centavos. Você fala do salário mínimo, porque o salário mínimo vai confundir mais. Exato. As coisas custavam... Então lá, você comprava 1 quilo de feijão com R$1. Hoje você precisa de R$10 para comprar 1 quilo de feijão. Exato. Você comprava um saco de pó de café com 30 centavos. Hoje você precisa de R$15 para comprar um saco de pó de café, entendeu? Então as coisas vão ficando mais caras ao longo do tempo. E esse fenômeno chama-se inflação. Inflação. E o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, ele é um índice que mede a inflação, certo? E está muito atrelado ao dólar, está muito relacionado ao dólar. Então, basicamente, o que o IGPM ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, o pneu aumentou ou caiu de preço? O pneu subiu de preço. Subiu 5%. Então o pneu subiu 5%. E o trigo importado? O trigo importado subiu 10%. Gasolina. A gasolina subiu 2%. Então ele vai pegar essa média de produtos, não são necessariamente esses produtos, vai ver o quanto que isso teve de variação. Então na média as coisas subiram de preço 2%. Então o IGPM daquele período, daquele ano, vai ser de 2%. Então geralmente esses índices são uma cesta de produtos que geralmente as pessoas consomem, X, que faz uma média de quanto que isso está subindo. De alguma forma, colocar esses índices dentro de contratos faz com que, de forma formal, e isso é feito por instituições financeiras sérias, né? De forma formal, você saiba o quanto que aquela cesta de produtos específica está crescendo, né? Tá ficando mais caro. O que acontece é assim, vamos lá. O Carlos, ele comprou um apartamento. Ele tinha uma dívida de R$540 mil. Só que essa dívida, em 2025, que ele deve R$540 mil em 2025. Em 2030, se ele devesse os mesmos R$540 mil, é como se a dívida fosse menor. Então, para a dívida ficar equivalente ao mesmo poder de compra em 2025 e 2030, ela precisa ser corrigida. Basicamente, esses R$540 mil que ele deve vão ser corrigidos ano a ano para poder acompanhar a inflação. Beleza. Então, é mais ou menos assim. A sua dívida hoje é 1.000. Ano que vem, esses mesmos 1.000 vão ser corrigidos e você talvez vai dever 1.200. Por quê? Porque R$1.000 esse ano vale mais do que R$1.000 ano que vem. Então, R$1.000 esse ano é o equivalente a R$1.200, por exemplo, ano que vem. Então, o que acontece é, toda vez que você vai fazer uma dívida, um empréstimo, um financiamento, você precisa prestar atenção em qual que é o índice que vai corrigir aquela dívida. Porque o que acontece, né? Por exemplo, no caso do Carlos, justamente naquele período, em 2020, durante a pandemia, o dólar disparou. E o que aconteceu? O IGPM disparou. E o Carlos, que pagava R$6.000 de parcela, teve a sua dívida corrigida pelo IGPM. E aí o que aconteceu foi que a dívida dele corrigiu tanto que o valor que ele pagava por mês de parcela era menor do que o que a dívida corrigia. Ou seja, a dívida dele não diminuía ao longo do tempo. A dívida dele aumentava, porque a correção era maior do que o que ele pagava por mês. A dívida estava crescendo mais rápido do que o poder dele de pagar a dívida. Exato. Então, existem vários índices de correção. Quando você financia a sua casa pela Caixa Econômica Federal, normalmente eles utilizam a TR, a taxa referencial, para poder corrigir essa dívida, que é um índice de correção que corrige pouco. Eles podem também utilizar o IPCA, que é um índice que corrige um pouco mais. E o IGPM é um dos piores, porque ele é atrelado a dólar. Então, ele está muito atrelado à economia internacional e ele normalmente vai corrigir a sua dívida um pouco mais. Regra de bolso. Se for financiar um imóvel, preste atenção no índice de correção e opte pela TR. E aí, olha só, o quanto a fluência financeira é importante na sua vida, né? Imagina que você está assinando um contrato de financiamento de uma casa e aí você está lendo todo aquele contrato gigantesco lá que por muitas coisas você não entende e
a diferença de 4 letrinhas, né? Ou 2 letrinhas entre ter TR, entre ter IPCA e ter IGPM, tipo, o IGPM é o pior de todos. Por quê? Porque como ele está atrelado ao dólar, o dólar pode estilingar e a dívida pode estilingar. Então, tipo assim, você pode se colocar no buraco por conta de 4 letrinhas que tem no contrato que você nem, às vezes, passa desapercebido. O que aconteceu com o Carlos? As parcelas do contrato dele de financiamento, que deveriam diminuir ao longo do tempo, começaram a subir. A dívida original era de 540 mil. Depois foi para 550, 600, 700 mil reais. E alguns anos depois, mesmo pagando todas as parcelas certinho, o Carlos ainda devia mais de 1 milhão de reais. A parcela que ele pagava já estava em 10 mil. O apartamento até tinha valorizado um pouco, mas estava valendo na casa dos 800 mil reais. Ele já tinha pago mais de 500 mil pelo imóvel. A dívida ainda somava mais de 1 milhão, ou seja, ele ia ter que pagar, no total, quase 1,5 milhão naquela data. O apartamento valia 800, ou seja, ele iria pagar pelo menos 2 vezes o valor do imóvel, isso se a coisa não piorasse mais. Gente, eu vou desenhar, porque assim, eu sei que são conceitos muito complexos e são muito importantes que vocês entendam tudo isso. Basicamente, quando vocês vão financiar um imóvel, é mais ou menos assim, ó. Aqui tá o Carlos, tá? O Carlos tá lá, bonitinho, feliz, leve, solto, tá bonezinho, tá. E aí, o Carlos, ele faz uma dívida de um financiamento. Eu gosto de fazer o financiamento mais ou menos assim, ó. Parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4, parcela 5, parcela 6, parcela 7, parcela 360. Normalmente a gente faz um financiamento de uma casa em 30 anos, né? E o que acontece? O que é o índice de correção? Quando o Carlos, ele paga a primeira parcela, então vamos lá, a primeira parcela dele era de 6 mil reais, tá? Ele tá devendo quanto aqui, ó? Ele ainda tá devendo seus 540. 540, então ele tava devendo ainda 534 mil reais. Certo? Isso era aqui, esse é o valor. No mês que ele paga a primeira parcela, esse é o valor que ele deve pro banco. Certo? Na verdade, um pouquinho mais, mas estou simplificando. O que acontece? Deixa eu apagar aqui, que eu não gostei desse quadro. O índice de correção, basicamente, é só. Você devia 534 no mês 1. Só que no mês 2, a inflação foi de 1%. O IGPM, a inflação, o índice que mede a inflação, foi de 1%. Ou seja, todas as coisas ficaram 1% mais caras. Isso quer dizer que a sua dívida de 534 já não é mais de 534 no segundo mês. No segundo mês, subiu 5.400. A sua dívida subiu 5.400. Ou seja, dá quanto? 534 mais 5.000 quanto? 545.400. Isso é o total já? Já. Quanto? 540 mais 5.400. 545.400. Não, 540 não. É 534. 534 mais 1%. 539.340. 500 é igual a 539 e... 340. Ou seja, a dívida do Carlos no mês 2, ela já não é mais 534, porque ela teve uma correção de 1%. Ou seja, a dívida do Carlos... Deixa eu fazer aqui o botão vermelhinho. A dívida do Carlos agora é de 539,34. E aí, olha isso, mês 2. Aí a gente chega no mês 3, tá? Mês 3. O Carlos vai lá e paga seus 6 mil reais. Ou seja, quanto que ele tem de dívida? 539 menos 6 mil reais deu... 533.340. Só que o GPM foi de 1%. A dívida dele no terceiro mês vai para quanto? 538.670. 630. O que acontece aqui, ó? Se vocês repararem, a dívida dele, por mais que ele pague 6 mil, a dívida não cai proporcionalmente. E o que aconteceu em 2020? O IGPM chegou a bater 20% no ano. Não era 1%, era 20%. Era 20%. Então, e o que acontecia? Num período curto. Ele pagava a dívida, só que o quanto devia corrigia mais do que o que ele pagava.
resumindo, ele pegava uma gota e jogava na chapa quente. Ou seja, não ia esfriar. Né? Exato. E aí o que aconteceu? Depois de alguns anos, ele tinha uma dívida. Ele começou com uma dívida de 540. Mas depois de alguns anos, essa dívida já tinha subido para R$1 milhão. Ele já tinha pago mais de R$500 mil na casa. E aí, como ele devia mais ainda R$1 milhão, eles dividiam isso pelas parcelas restantes e isso dava uma parcela de R$10 mil por mês. Ou seja, a parcela dele aumentava, ele gastava mais dinheiro, ele não conseguia vencer a correção e ele ainda devia mais de R$1 milhão, que era 2 vezes mais do que o valor do apartamento dele. Tudo isso eu tô contando pra vocês para falar sobre um conceito que é muito importante, que é qual? A importância da gente entender o que a gente tá assinando quando a gente compra uma casa financiada. É uma grande decisão. Talvez seja a maior decisão financeira que um brasileiro toma ao longo da vida. Que um brasileiro toma, né? Que é comprar sua própria casa, seu próprio carro, né? Mas a casa é um sonho muito grande e um compromisso de 30 anos, né? Ou seja, ele já tinha pagado várias vezes, vários anos de financiamento, mas a dívida era quase o dobro do valor do imóvel. Nesse mesmo, se ele tentasse vender... Então vamos lá, Tchemi, desisti disso aqui, vou vender o imóvel. Quanto ele vale? 800 mil. Ele não consegue quitar o que ele deve, que ele deve 1 milhão. Ele já pagou 500, ele deve 1 milhão, ele vende o apartamento por 800 e ele não consegue quitar 1 milhão que ele deve. Triste. Aí o Carlos veio falar, Tchemi, o que eu faço? Né? Basicamente, ele desistiu do imóvel, devolveu para a construtora, conseguiu fazer com que o imóvel fosse quitado pela dívida que ele tinha na construtora e perdeu os 500 mil que ele tinha de entrada. Ou seja, ele pagou 500 mil no imóvel que ele não conseguiu ter. Ele desistiu do negócio. Tudo isso por conta de uma cláusula, gente, que tem no seu contrato. Todo contrato de financiamento tem isso, tá? Então você vai parar agora esse podcast, nesse momento. Vai pegar o seu contrato. Você vai pegar o seu contrato de financiamento imobiliário e você vai ver qual que é o índice de correção que você contratou. Porque quase ninguém sabe disso. Índices de correção importam. No fim das contas, ele decidiu abrir mão do apartamento, ou seja, entregou o apartamento para a construtora, perdeu tudo que tinha pago até então e saiu sem dívida e sem casa, né? E aí, assim, isso é um dos motivos pelos quais eu defendo tanto a importância da gente saber o que a gente está contratando. A fluência financeira, ela existe para isso. Para te preparar, para na hora que você vai assinar um contrato, você entender o que você está contratando, como é que funciona. Gente, imagina o tamanho da frustração da pessoa comprar uma casa, pagar ela por 7, 8 anos e no final não ter casa e não ter o dinheiro que ela pagou durante todo esse período, entendeu? Ele pagou um aluguel caro. Basicamente foi isso. Ele pagou um aluguel caro, que era muito mais caro do que o valor de mercado, entendeu? Por conta de um detalhezinho que a gente ignora na hora de assinar um contrato, que é o índice de correção, né? Então a pergunta é, quais são as taxas envolvidas dentro de um contrato de financiamento, contrato de financiamento com o banco ou com a construtora do imóvel, e quais são as cláusulas que você está assinando, e às vezes a gente nem sabe quais são essas cláusulas que a gente está assinando. E é má fé da construtora? Acho que um pouco, não sei. Não, é praticado no mercado mesmo. Normalmente, quando a gente financia direto com a construtora, é corrigido pelo IPCA ou pelo GPM. Isso é uma prática. Ou INCC. São os 3 índices que eu vejo mais Antes de contratar, é algo que você pode argumentar e pode ser, né? Normalmente eles não mudam isso. Não mudam, mas pelo menos você sabe. Mas você já sabe o risco e você já fala, não vou contratar se for GPM. Né? Ou, caso faça isso, tipo, beleza, vou me programar para quitar o mais rápido possível e sair dessa, né? Na verdade, assim... Eu nunca entraria eu, TM, jamais assinaria um contrato cujo índice de correção fosse IPCA, GPM ou INCC. Uhum. Só TR. Só TR. Entendeu? Só que normalmente você encontra TR quando você financia um imóvel direto com o banco, não com a construtora. Via de regra, as construtoras vão corrigir pelo GPM e INCC, e via de regra, os bancos TR e IPCA. Então, o ideal é você não financiar um imóvel direto com a construtora. É ideal você financiar com o banco. Porém, quando você compra na planta, quase sempre se financia com a construtora. E outra coisa, assim, que... Eu não gosto de apartamento na planta. Tá, é uma gente? Pegadinha, né? Imóvel na planta financiado... É que mais de 60%... É investimento? Não. Porque, gente, quando você comprar vou comprar um apartamento de 500 mil financiado, você não vai pagar 500 mil. Você vai pagar 1 milhão, 1,5 milhão. E aí, mas tem a valorização. Pois é, mas ele vai valorizar de 500 para 700. Só que um imóvel que você vai valorizar para 700, você está pagando 1,5 milhão, onde é que está a valorização desse negócio? Onde é que está o investimento? Investimento, conceitualmente, vamos entender qual é o conceito de investimento? Eu boto um dinheiro para receber mais. Não é eu boto dinheiro e recebo menos. Então, se eu estou comprando 1,5 milhão num imóvel e recebo 800, 700, eu estou perdendo dinheiro. Isso não é um investimento.
Ah, mas imóvel é um investimento. Não, investimento conceitualmente é você botar mais dinheiro, receber mais do que você botou. Receber mais do que eu botei, receber mais do que eu botei. Um consórcio é investimento? Não, não é. Porque, Mas não tem juros. Meu Deus, não tem juros. Mas um consórcio tem taxa de administração, fundo de reserva, seguro. E num consórcio, você vai lá, faz uma carta de crédito de 70 mil reais num carro. Você vai pagar 100 mil. Você soma todas as parcelas, dá 100 mil reais, você recebe 70. Se eu paguei mais do que eu recebi, não é um investimento. É um financiamento. É um financiamento. Dá sorte. Não, o consórcio é uma dívida. É uma dívida. Entendeu? Ai, time, você pode... Gente, assim... isso quer dizer que não é uma boa coisa? Não estou dizendo que não é uma boa coisa. Dependendo do contexto, da pessoa, do dinheiro, tudo... Não é porque não é um investimento que não é bom. Não é investimento é bom e não investimento é ruim. Não é sobre isso. É sobre ser ou não ser investimento. Agora, dependendo do contexto, às vezes faz sentido você fazer um financiamento imobiliário. Faz sentido você comprar uma casa. Só que a pergunta, a fluência financeira não está aqui para impor regras do que, só pode fazer investimento, não pode fazer consórcio, não pode... Não é sobre isso. É sobre, tá bom, quero comprar uma casa. Chegou um momento da minha vida em que eu quero comprar uma casa. Tieme, qual é a forma mais inteligente de eu comprar uma casa? Qual é a forma mais barata de eu comprar uma Posso casa? fazer um consórcio, posso fazer um financiamento, posso juntar e dar uma entrada, posso comprar na planta, eu posso juntar e comprar à vista. Dado o meu contexto de vida, filhos, idade, trabalho, renda, tudo, qual que é a melhor forma de eu comprar uma casa agora? Então, o que a fluência financeira ela vai te dar? Fluência. É a habilidade de navegar. Então, dado esse contexto de vida que eu estou vivendo agora, a melhor forma é, às vezes, um financiamento. E tá tudo bem. A gente pode chegar mas você paga juros e não é um investimento. Não precisa ser para ser um investimento. Não precisa não pagar juros. Dado esse contexto do momento de vida, essa é a melhor decisão. Ponto. Agora, eu vou comprar porque é um investimento? Não, desculpa, não é. Eu vou comprar porque é a melhor decisão para eu tomar na minha vida agora? Tá lindo. Vai valer pau. O que a gente quer é que você tenha plena consciência de todos os prós e contras da sua decisão. E o problema é que uma pessoa sem influência, ela, no caso dele, né? Ele tá se metendo num negócio que, né? Vou financiar o sonho da minha vida e tal. E aí, putz, ele colocou 500 mil reais que foi embora. Foi embora. Quanto tempo você leva pra juntar 500 mil reais? Pagou 10 anos num apartamento que, perdeu. Por quê? Porque não tem influência financeira. Triste. Essa história é triste. Ainda mais se não é uma pessoa próxima a gente. Mas assim, acontece um monte isso aqui. Direto. Entendeu? Direto. É isso, galera. Eu sei que é um episódio mais técnico, mas é muito importante, né? Porque vamos combinar que o sonho do brasileiro é a casa própria e eles se metem em umas furadas na hora de fazer isso. Ou seja, se você quer aprender a ser fluente financeiramente, quer aprender a comprar a sua casa da melhor forma possível, pagando menos juros possível e no momento mais especial da sua vida, você precisa de fluência financeira, você vai conhecer o Money Expert, vai clicar aqui na descrição desse vídeo, vai botar seu e-mail pra gente poder te mandar informações quando abrirem as próximas turmas do Money Expert. Combinado? Se você aprendeu alguma coisa, deixa um like aqui nesse episódio, né? Manda sua mensagem, dá uma olhada no seu contrato e me fala. Isso que eu ia falar. Olha o seu contrato de financiamento e bota aqui qual que é o índice de correção que você contratou sem saber. E se você conhece alguém que está pensando em financiar alguma casa e entrar num empréstimo, enfim, para dar vida, manda esse episódio para essa pessoa porque ela precisa saber sobre índices de inflação. Exato. Combinado, galera? Se você tiver alguma história de perrengue financeiro, alguma coisa que você viveu, ou alguém que você conhece viveu de perrengue financeiro, manda sua história pra gente, que a gente vai roteirizar e trazer aqui pro podcast. Vai ser uma honra contá-la. Manda pro e-mail histórias@boletosbabados.com, histórias@boletosbabados.com, e a gente vai contar ela aqui por aqui. E é isso. Um grande beijo, galera. E a gente se vê no próximo episódio. E até o próximo episódio.